Olá, irmãos. A paz do Senhor. Shalom Adonai. Mais uma porção aí da palavra de Deus para que nós possamos meditar a respeito, refletir com profundidade nessa questão. Quando eu olho a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu sempre me deparei com uma pergunta. Por que Jesus falava por parábolas? Interessante, né? Eu tenho 51 parábolas no Novo Testamento. Alguns historiadores, teólogos, dizem que é 47, 48, mas eu prefiro ficar com as 51 parábolas, porque eu mensurei cada uma delas para que eu pudesse ter uma visão global. E é interessante que no livro de Mateus, capítulo de número 13, verso 34 e 35, diz assim: E tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Interessante que você vai observar isso, né, no livro de Lucas, que ele também fala a mesma coisa. E o mais interessante ainda, quando você abre o livro de Salmos 78, verso número 2, escrito por Asaf, ele diz: Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Olha que interessante. Eu tenho coisas ocultas e enigmas que estão na fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo por meditação para os irmãos, que é muito interessante, o Salmo 78, verso 2, Romanos 16, 25 e 26, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 3, 9 e Colossenses 1, 6, e podemos fechar com João 16, 12. É interessante essa questão da parábola, né? As argumentações da parábola, né? Então, quando eu falo para os irmãos que nós temos que mergulhar dentro da parábola, mergulhar dentro dessas questões ocultas, é bonito, porque Deus ele se revela de uma forma maravilhosa, né? 51 parábolas do Senhor Jesus Cristo. Todas elas têm o cunho psicológico, jurídico, administrativo, para que nós possamos aprender. Eu costumo dizer que Jesus foi um dos maiores psicólogos que já existiu na face da Terra. É interessantíssimo o que o Senhor Jesus nos coloca dentro das suas parábolas. Além de ele revelar a nós o seu nascimento, a sua obra, as suas virtudes, ensinando a nós essa questão da morte, da vida, da ressurreição e o porvir. Nas parábolas. Nas 51 parábolas que o Senhor nos ensina. Amém, queridos? Pensa um pouco. Vamos mergulhar, vamos ser garimpeiros da palavra do Senhor. Medite em Mateus capítulo 13, verso 34 e 35, e veja que enigmas nós podemos tirar aí, que composições ocultas nós podemos tirar aí de uma forma muito bacana, muito bacana. Em alguns momentos eu vou até fazer essa citação. O que é mais interessante ainda é que o Senhor Jesus sempre cumpriu as profecias. É interessante. De mim está escrito no livro de Moisés, está escrito nos profetas, está escrito nos salmos. E o Senhor Jesus nunca falou dele próprio. Nunca. Ele sempre falou aquilo que o Pai entregou a ele e ele entregou a nós por conta do que foi escrito dele. Muito legal. Fabuloso.
verdadeiramente ele cumpriu cabalmente a sua missão na face da terra, desde o seu nascimento até a sua redenção. Amém? Guarde essas palavras, medite sobre esses versos, que o irmão vai descobrir coisas maravilhosas. Fica na paz, querido, que Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.